É muito comum na literatura, nas músicas, né, e no senso comum diferenciar amor de paixão. Existe uma diferença, isso é claro, né, mas a diferença que em geral é feita não me parece assim muito precisa. Normalmente, se não me engano, o senso comum, assim como, né, boa parte de letras de música ou literatura em geral, tende a colocar o amor num sentido maduro, enfim, e mais morno e mais continuado. E a paixão como uma forte ilusão e que certamente estaria associado ou seria resultado de carências afetivas e de uma forte idealização de que aquele outro vai preencher o que me falta. Então, assim, o que eu gostaria de encontrar em alguém no sentido de viver um grande amor idealizado que me preencha? E aí encontra-se alguém que provavelmente tem alguns pontos de realidade correspondendo a essa expectativa e todo o resto se faria uma grande gestalt instantânea e se pensaria assim, pronto, é esse, né? Agora encontrei quem me completa e quem preenche as minhas carências e as minhas faltas. Essa descrição não é que ela esteja errada, me parece que é evidente que ela está certa, mas eu prefiro colocar um pouco de complexidade aí, porque me parece que, primeiro, nem sempre o que a gente nomeia paixão se resume ou se reduz a essa descrição, a essa vivência de uma grande idealização, não só completamente passional, como iludida, digamos, né? Um auto-engano que a pessoa inconscientemente busca. Me parece que com frequência é mais do que isso. Por outro lado, nessa dicotomia com o amor tradicional, né, que eu estou acreditando perceber no senso comum, eu diria que justamente o amor ele pode ser um afeto ativo, ele pode ser verdadeiro, incluindo elementos que normalmente a gente atribui à paixão. Então, como que eu redefiniria, mantendo, não negando essas definições do senso comum, mas como que eu definiria isso de outra maneira? Eu pensaria assim, quando a gente usa o termo paixão, se a gente pensar como uma alegria passiva, fica mais claro que, pela definição que Spinoza dá de alegria passiva, de afeto passivo, o fortalecimento que eu estou vivenciando, o aumento da minha potência de agir, ele está tributário desse encontro, desse outro. Portanto, com uma carga certa de idealização desse outro e do que eu encontro nesse encontro, né? Do que eu encontro no outro e nessa relação, nessa nova relação, se a gente pensar a paixão como esse fogo inicial. No entanto, dentro desse fogo existe algo, em geral existe algo, ou sempre, enfim, em algum grau maior ou menor, do que eu vou nomear de entusiasmo. Se a gente pensa em entusiasmo como enteo, Deus dentro, e pensa o Deus no sentido de Spinoza como a própria potência da vida, o entusiasmo se dá nos momentos, né, de êxtase, extase, para além de si, em que eu sinto a força da vida dentro de mim. E me sinto nessa experiência da minha própria potência ir para além de mim mesmo. Então, o entusiasmo, me parece claro que ele está presente na paixão. Tanto que a gente usa esse mesmo termo, sem pensar na etimologia, que está ligado à passividade, a gente usa esse termo para falar de uma paixão por um trabalho, por uma realização, paixão pelos filhos, a paixão por caminhada, enfim, o que for, um hobby, uma paixão da vida, uma entrega, seja profissional, seja, enfim, de algum tipo de realização pessoal. A gente usa o mesmo termo quando, se a gente pensar na etimologia, seria mais apropriado usar o termo entusiasmo. Então, voltando para a paixão amorosa, me parece claro que dentro dessa passividade arrebatadora existe, certamente, como eu disse, em maior ou menor grau, uma dose de entusiasmo. Se mistura com o amor afeto passivo um entusiasmo
que eu coloco usando essas ferramentas conceituais de Spinoza como expressões de um afeto ativo e, portanto, no caso do amor, de um amor ativo. Bom, então o que acontece na paixão que misturaria aspectos de amor passivo com aspectos de amor ativo, né? Amor, afeto passivo, amor, afeto ativo. Exatamente. Esses elementos de idealização, de querer encontrar em algum outro e no outro em questão aquilo que me completa, o que vai me fazer bem, essa é a parte da paixão que, ao mesmo tempo que gera um frisson, que provavelmente vai ser responsável pelas decepções. Só que, a partir daquela força inicial, será que, ou muitas vezes, ao existir um entusiasmo, ao existir aspectos de amor ativo, será que eles não permanecem? Será que eles sobrevivem ou não a essas decepções vinculadas às projeções? Na prática, a gente vê que às vezes sim, às vezes não, às vezes as decepções deixam mágoas, etc, etc, que podem ser superadas ou não. E justamente o que vai dar força para essa superação, bom, ou vai ser agravar ainda mais os aspectos passionais, idealizados, e se ficar cada vez mais insatisfeito, mas criar um apego como que um vício, né, de querer não enxergar o outro, querer negar o que o outro está trazendo de real e querer que ele se enquadre cada vez mais e cobrar do outro que ele seja o que ele não é, e que está na cabeça da pessoa que está fazendo isso, né, apaixonada, mas na verdade não conseguindo amar a pessoa real que está ali do outro lado. Ou não, pode se dar também o oposto. Os aspectos de amor ativo, isto é, aqueles que se explicam pela própria potência da vida se expressando em quem está amando, permitirem, ao contrário, enxergar o outro com aqueles aspectos que não estavam previstos na minha idealização, mas que podem ser diferentes, enriquecedores, e que podem levar justamente a pessoa, um e outro, né, quando é mútuo, claro, melhor e torna a relação mais viável, né, mais positiva, né, podem levar a ver a passionalidade do outro sem se afetar tanto ou tão mal com ela. E, ao mesmo tempo, conseguir ver se o outro consegue acolher algo da minha passionalidade sem se afetar e sem que ela faça tão mal para o outro, né? Essa sobrevivência mútua, digamos, né, se ela não for patológica, ou seja, não for um sofrer junto, mas sim um conseguir adequar aquela expectativa idealizada da paixão inicial para um entusiasmo que se alimenta e se alimentem também mutuamente ao longo da relação, eu diria que isso é um amor verdadeiro, né? E que, no entanto, talvez seja bem diferente daquela definição mais morna, supostamente madura, que o senso comum atribui ao amor em contraposição à paixão.